Podcast JB Entrevista, um bate-papo sobre o mundo corporativo e lideranças empresariais com Andrea Repsol. Boa noite, eu sou Andrea Repsol, presidente do LEAD Rio de Janeiro, e estamos estreando o JB Entrevista. Teremos conversas descontraídas com as maiores lideranças corporativas e hoje, para começar, eu vou receber Renato Bello. Renato é um empreendedor, empresário, apaixonado por carros e motos. Ele é sócio fundador do Motor Group Brasil, da BMW Autos, BMW Motorrad e Mini. A BM Rio tem 40% do market share, né? Eu queria que você começasse contando como é que uma paixão por carros se transformou num negócio de tanto sucesso. Primeiramente, um prazer e muito obrigado por ser o primeiro entrevistado do seu programa. Desejo sucesso para você. Na verdade, também não é uma paixão só por carros, é por carros e moto. Acho que tudo que tem roda e que tem motor sempre foi algo que me instigou. Desde pequeno, quando eu tinha uns 5 anos mais ou menos, eu lembro de ver carros na rua, eu ficava na varanda do meu apartamento e ficava pensando que quando crescesse queria ter um. E aos 14 eu tive a oportunidade de não ser mais dependente de pai e mãe financeiramente. Uma decisão minha, eu comecei a lavar carro. E a história foi interessante, porque eu pedi um dinheiro ao meu pai disse que era muito, que era para ir para uma festinha e tudo. E aquele momento ali eu falei, poxa, eu já estou grande, eu não quero mais pedir dinheiro. E o restinho de dinheiro que eu tinha, eu comprei 5 baldes, sabão. Eu sempre fui bom de conversa. E recrutei 4 meninos da comunidade lá em Belo Horizonte. E eu chegava nos restaurantes, nos bares, abordava as pessoas e pedia para lavar o carro. E eles deixavam, né? Uma criança, 14 anos de idade, e na época nem era real ainda, era cruzeiro, isso em 93. E é como se fosse hoje algo de R$10. E aí eu lavava, no final a pessoa acabava e me dava uma gratificação. E eu já tinha montado um modal ali, 70% era meu, 30% era dos meninos. E aos 16, meus pais me emanciparam e me colocaram, enfim, para eu assumir a minha própria vida, obviamente me acompanhando e tudo. Eu continuava estudando, eu sabia que o único jeito de crescer e de me prosperar era trabalhando e estudando. E eu aluguei um terreno que eu fiz um lava-jato. Então, o negócio que começou na rua virou um lava-jato. E ali eu me encontrei, porque aquilo que eu inicialmente tinha uma paixão, eu comecei a trabalhar com aquela paixão. Porque eu tinha uma mobilete, vendia mobilete, troquei num carro, e a hora que eu troquei num carro, tomei gosto pela venda também. E além de vender serviço, né, de lavagem, mas vender carro e vender motos também. E aí começou então o seu business. Qual foi o primeiro negócio com carro realmente? Então, quando eu comecei a lavar os carros na rua, ganhei um dinheiro, comprei uma mobilete. E aos 16, eu com essa mobilete tive a oportunidade de comprar um Gol velho, né, judiado, né? Assim, 86 na época, o Gol. Arrumei o carro e, enfim, coloquei lá na porta do Lava Jato e coloquei uma placa de vende-se. E rapidamente vendeu. Eu falei, poxa, é bom, né? Ganhei um dinheiro. Eu falei, bom negócio. Só que eu não tinha recurso financeiro para manter um estoque grande, mas o meu ponto era muito bom. Ele tinha muita gente que passava de carro, de ônibus, e eu também já lavava, eu tinha uma clientela muito boa. E eu comecei a captar carro para colocar lá consignado. E aquilo foi indo, o volume, vendia 3 a 5 carros no mês, passou a 8, a 10, e o negócio ficou muito bom. Virou uma pequena loja de carro com também o Lava Jato. E logo quando eu montei o Lava Jato também, eu coloquei um bar com sinuca para os meus clientes sempre estarem ali perto de mim, né, gravitando e eu poder fazer negócio. E isso muito moleque, né, 16, 17 anos. E foi assim que começou a minha história de venda. Então, quer dizer, você já desde cedo percebeu que era importante ter uma gama de serviços para poder ter um negócio focado nos carros, né? Sim, eu acho que a gente que oferece algo para o cliente, a gente tem que manter o cliente próximo da gente de todas as formas, né? Dar soluções. Então, o meu cliente levava para lavar, mas ao mesmo tempo, ao invés de ficar esperando um lugar com sol ou sem ter algo para fazer,
Ele tinha uma bebida, ele tinha uma sinuca, eu sempre deixava um jornal, na época, né, jornal impresso ainda se lia muito, e tinha uma música, né, aos sábados tinha uma música, sempre ao vivo, então eu sempre cuidei muito bem do meu cliente, porque eu entendia que a excelência do negócio era a experiência que eu levava para o meu cliente, entendeu? Então, mesmo que simples, eu fazia de tudo para ser o melhor. E como é que começou o grupo BM? Quando é que foi que você deu início a isso? Meu pai estava doente, eu filho único, par de pai, e eu sabia que assim, era uma doença que não tinha volta, e aí eu tomei a decisão de ajudar minha mãe no final da vida do meu pai. E apareceu um lojista de carro, que ele me fez uma proposta de entrar como sócio meu lá. E eu falei com ele que eu não queria sócio. Não porque eu não gosto de sócio, porque eu tenho hoje sócios e minha vida prospera, porque eu tenho bons sócios. Eu não queria naquela época, exatamente pelo momento meu de família. Tomei a decisão de vender. Então eu vendi, peguei um dinheirinho, aos 20 comprei meu primeiro apartamento, fiquei com recurso financeiro e comecei a gostar também de operar no mercado financeiro. Aquilo na época nem se falava de bolsa direito e tudo. E logo depois meu pai faleceu, aos 21 eu tive a oportunidade de entrar como estagiário num grupo em Belo Horizonte. Eu sou de BH e nesse grupo eu entrei como estagiário, rapidamente eu cresci e aos 24 já era gerente de recursos humanos e qualidade, aos 25 gerente administrativo e financeiro, aos 26 gerente geral de uma concessionária premium, a Volvo em BH, e aos 30 eu já tinha virado diretor do grupo e eu fui para Vitória, onde eu tenho negócio hoje, como diretor do grupo lá para tocar 3 concessionárias, concessionária BMW, Volvo e Mitsubishi. E passado um tempo o grupo resolveu desmobilizar seus ativos ali de Vitória. Eu já tinha 15 anos, quase 15 anos que eu estava no grupo, e eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu voltar a ser empreendedor, né? Eu já era diretor, acionista do grupo, mas eu queria ter o meu negócio. E eu tinha me capitalizado, tinha me preparado. Arrumei um sócio local também, de Vitória, não do ramo, ele é um empresário também de sucesso em outro ramo, e ele entrou comigo e a gente comprou as operações. E o interessante disso é que quando eu entrei lá atrás, aos 21 como estagiário, fui fazer uma entrevista com o proprietário e o proprietário me perguntou, né, o que eu queria, que eu esperava, o que eu queria ali dentro. E eu respondi para ele que eu queria ser sócio dele. E eu acho assim que a palavra e a vontade cria uma força muito grande, né, de atração. Com certeza, com certeza. Que bom. E me conta um pouco, quando começou a pandemia, o que mudou no teu negócio? Quer dizer, a pandemia certamente trouxe aprendizados também, mas qual foi a mudança que aconteceu? Pois logo no início da pandemia, ali, abril e maio de 2020, foi um momento assim de muita apreensão, mas também foi um momento de muita inflexão. Eu já passei, enfim, tem 29 anos que eu trabalho, né? Então já passei por vários momentos, impeachment, problemas políticos, econômicos, e eu sou uma pessoa que, em momento assim, eu penso, repenso, mas eu não crio uma capa ou fico no ostracismo, sabe? Eu aproveitei para acelerar alguns projetos que o grupo tinha. A gente já tinha começado a parte de digitalização, já tinha uma central de lead, mas eu investi muito forte nisso, porque eu previa ali uma mudança de compra do consumidor brasileiro, coisa que já é muito comum nos Estados Unidos, né? Quando tem viagens de convenção de montadora, sempre procuro fazer visitas em outras concessionárias lá fora, na Europa, e vejo que principalmente ali nos Estados Unidos o primeiro contato e vários contatos depois do cliente com a concessionária é através do digital. Então acelerei esse processo, nossa central digital começou rapidamente a trazer retorno e vender, e nisso também procurei fazer uma loja de seminovos premium em Vitória, que é a VIPS. E por que seminovos, né? Porque o concessionário ele opera seminovos, mas geralmente os seminovos que entram na troca e de uma forma muito modesta.
Então, eu coloquei um outro negócio com objeto de seminovo, premium, e também ativei ainda mais os departamentos seminovos do grupo, com independência do departamento de novos. Você percebeu que tinha um nicho de mercado, então, que era interessante trabalhar, não é isso? Sim, sim. Então, assim, foram investimentos, foram ações proativas na parte digital, na parte de outros departamentos que precisavam. Também montei uma corretora para o grupo, então todos os nossos clientes hoje são atendidos pelo nosso corretor de seguros. Temos hoje a maior corretora, uma das maiores corretoras de garantia estendida do Brasil, também fruto ali da inflexão na época de pandemia. E foi isso. Então, foi um momento, infelizmente, triste para todos nós, mas que também gerou oportunidade. Quer dizer, você fala o tempo todo de inovação, né? Quer dizer, vocês estão permanentemente se inovando, criando, trazendo novas tecnologias. Isso qual é a dica que você dá hoje para os empresários que estão no seu setor e para os que também estão começando um novo negócio? Pois é, o meu setor ele ficou meio que por décadas da mesma forma, né? O brasileiro tem uma característica muito diferente assim, do que eu vejo do americano, por exemplo. O brasileiro é sinestésico, né? Ele gosta de ir na concessionária, de ver, de ter experiência, de sentar no carro, de fazer um test drive e tudo. Nos Estados Unidos é muito digitalizado, ele é mais frio, parece uma compra mais racional. E então, assim, eu vejo que as concessionárias tinham o mesmo modal de trabalho, passado décadas. E eu entendo a persona, né, do brasileiro, mas eu entendo também que a juventude tem mudado e tem essa característica do digital, e tem cada vez mais buscado outros tipos de experiência. Então, acho que a inovação na parte tecnológica, na inovação também na parte de relacionamento com o cliente, de trazer experiências para o cliente. A gente vende produtos premium, né? Então, não basta vender uma marca igual você falou no início, BMW, Mini, Motor, mas a gente também tem Audi, tem Volvo, tem Triumph, tem Ducati, ou seja, só marcas que o cliente espera muito. E o esperar muito, ele precisa também ter entrega de experiência, né? Então a gente faz hoje, por exemplo, a gente tem parceria com empresas de viagem, né, de turismo, que a gente cria experiência para o cliente sair daqui do Brasil e ir para o Atacama de moto, para o cliente ir para a Europa, andar em várias pistas de automobilismo com carro alugado, carros faz uma premium. degustação do carro. Exato. Então, quer dizer, ele vai e sente aquilo, na hora que ele volta, ele fala, eu quero, né? Então, é isso, sempre inovar. Por exemplo, uma boa aqui que eu lembro na pandemia, nós inauguramos a BM Rio em plena pandemia. Estava com obra, quando começou a pandemia, eu estava com previsão de abertura em abril, acabou que a gente postergou um pouco, mas abrimos em plena pandemia, era julho, e eu falei, poxa, aquele famoso coquetel de inauguração que toda, né, concessionária tem e coisa, não ia acontecer. Eu falei, como que eu posso impactar meus clientes? Contratamos a Paula Toller, vocalista do Kid de Abelha, ex-vocalista, e achamos que tinha tudo a ver com o nosso público, fit e tudo. Fizemos uma live com ela dentro da concessionária e isso impactou mais de 500 mil pessoas, tiveram mais de 500 mil visualizações, pessoas ainda mais que isso. Então isso foi muito positivo, isso ganhou prêmio no marketing da BMW Brasil, foi para fora também, então assim, foi muito interessante. Então o tempo inteiro... Deu resultado? Deu resultado. Deu boas vendas, porque no final das contas, o que a gente quer, obviamente, é levar entretenimento, experiência para o nosso cliente, mas a gente quer vender também, né? É uma empresa que precisa de vender e as vendas acontecem, né? Quando você tem boas ideias, você tem carinho, amor pelo que você faz, as vendas acontecem. E dizem que os jovens hoje não querem mais ter carro. Como é que vocês trabalham esse novo público, esse público que acaba se renovando? Né? Porque a gente acaba sempre ouvindo, não, mas antigamente você estava louco para fazer 18 anos, ter sua carteira e ter o seu primeiro carro. Isso de fato mudou? Pois eu estou prestes a fazer 43, né? A minha geração ainda
queria muito carro, né? Como eu falei, eu via carro, falava, nossa, quando crescer eu quero ter esse ou aquele. E o jovem hoje mais tecnológico, mais nessa pegada de compartilhar e tudo. Só que as marcas que a gente representa cada vez mais estão tecnológicas e trazendo exatamente o que o jovem quer. A experiência tecnológica. O carro fala com o motorista, o carro tem condução semi-autônoma, o carro ele espelha todo o seu celular, né, o seu smartphone. E então, assim, tudo que o jovem quer, até jogar no carro, hoje você consegue. Então, o carro te entrega. Então, assim, acho que o carro de hoje está se aproximando mais dessa juventude. Isso é uma solução, né? Eu acho que é uma solução para aproximar desse público e dar certeza de que ali também vão seguir tendo boas experiências, né? Como empreendedor, qual é a sua dica para um futuro empresário, para um empresário que está numa retomada, uma mudança de carreira? O que você poderia resumir como uma dica como um empreendedor de sucesso? Eu vou sugerir o que eu fiz da minha vida, né? Que é trabalhar com o que eu amo, com o que eu tenho paixão. Imagino eu que a gente não consegue entregar excelência no que a gente não faz com amor. Isso seja como esposo, esposa, pai, amigo, qualquer coisa. Se você não gosta do relacionamento ali, você não vai entregar o melhor. Se você não ama o que você faz, você não vai conseguir entregar o melhor. Então, é buscar não a moda, ou buscar, eu vejo às vezes as pessoas me perguntando, o que você acha disso, de fazer no digital e tal, estou querendo montar isso. E eu pergunto, mas você está querendo porque você está vendo gente ganhar dinheiro ou porque você gosta? Então, faça o que você gosta, que eu acho que você vai fazer melhor. E tem outras dicas também, né? Obviamente, sucesso não vem por acaso. Sucesso requer renúncias, requer dedicação, requer, às vezes, noite de sono mal dormidas, às vezes nem noites de sono, né? Eu tive 2 anos que eu trabalhei de segunda a domingo. Então, assim, isso tudo valeu muito a pena, porque foi muito leve para mim. Eu nunca acordei com o pensamento de, nossa, hoje eu tenho que trabalhar, igual às vezes eu ouço alguém falando. Eu sempre acordei com gratidão, falando, poxa, eu tenho que trabalhar, estou com um desafio, tem muita conta para pagar, tem isso, tem aquilo, mas feliz por fazer aquilo. Então, acho que nada que se faz sem amor tem prosperidade. E como é que você trabalha as suas equipes para você poder transmitir isso para o teu grupo, né? Porque, evidentemente, que esse contato com o negócio que lida com o público, né? Como é que você trabalha esse treinamento das equipes? Então, toda segunda eu tenho reunião com o meu corpo gerencial, meu corpo de diretores, e eu tento passar isso aqui que eu estou falando para você, através de, obviamente, a gente tem KPIs, né? Tem números que a gente busca, que a gente requer, tanto qualitativo quanto quantitativo, mas quem me conhece assim, vê que eu tenho prazer em relacionar com as pessoas. A gente cuida muito bem dos nossos funcionários, porque eu entendo que eu só consigo cuidar bem dos meus clientes também se eu tiver com os funcionários motivados, né, felizes. Eu gostaria muito que a motivação fosse automotivação, que as pessoas acordassem, levantassem, mas a gente sabe que uns são assim, outros não. Então, assim, o reconhecimento é muito importante, a gente tem uma valorização com as pessoas que trabalham conosco muito grande. Então, a gente vê um ambiente de trabalho muito saudável. Quando eu tenho visitas de montadora ou de outros amigos, conhecidos, que são empresários também, geralmente falam, poxa, que ambiente gostoso, leve da sua concessionária, as pessoas com um sorriso no rosto. Então, eu pratico isso com os meus gestores e também cobro que eles pratiquem com as equipes. Então, acho que vai num efeito cascata, entendeu? E como você está vendo o Rio de Janeiro, né? Você fez um novo investimento que começou no meio de uma pandemia e você está vendo a economia do nosso estado aqui? Desde garoto, eu vinha ao Rio de Janeiro e sempre fui apaixonado por isso aqui, sabe? Acho que eu tive oportunidade de conhecer alguns lugares legais, bonitos no mundo, mas sempre a hora que eu estou descendo ali, principalmente no Santos Dumont, eu falo, nossa, isso aqui é uma bênção, né? É um lugar maravilhoso e tudo. Então, quando eu tive também a oportunidade de empreender aqui, eu não tive dúvida.
A gente vê, assim, os problemas, né, as mazelas do Rio e tudo, mas a cidade é linda, o povo é alegre, o povo é forte, acho cativante, né, por tudo que o Rio já passou e passa. E a gente não pode desprezar uma praça como o Rio de Janeiro, que tem uma das maiores, é o segundo estado em CNPJ radicado, e com a população tão grande, com um consumo tão empoderado, né, do segmento premium, a gente não pode descartar isso aqui e ver só as objeções, as dificuldades. Eu tenho uma paixão muito grande pelo Rio de Janeiro, eu vejo como um estado extremamente estratégico para o nosso grupo, e a gente acabou de fazer uma fusão agora com 2 empresários também de extremo sucesso, né? Luiz Fernando Porto e o Sérgio Rezende, que são os sócios majoritários da Unidas, e a gente converge do mesmo pensamento. Então, assim, o Rio de Janeiro é extremamente estratégico para a gente quer continuar crescendo aqui, vamos investir mais, e não só aqui, mas a gente vai para o Brasil inteiro em busca de ser um dos maiores grupos do segmento premium do país. Muito bom, né? Então eu queria te agradecer muito, Renato Belo, então empresário, empreendedor do Grupo BM. Ótima a nossa conversa. Você quer acrescentar mais alguma coisa para o nosso encerramento? Eu acho que todo mundo, hoje a gente fala de guerra, fala de eleição, fala de pandemia, mas eu quero deixar só um sinal, um recado, que infelizmente a gente passa por isso, mas as coisas passam, né? Tudo passa e a gente tem que esperar sempre o amanhã melhor. E para isso tem que trabalhar com vontade, tem que amar o que se faz, amar as pessoas e ir em busca de prosperidade. Com certeza, agenda positiva acima de tudo, né? Muito obrigado, então, pela sua participação, pela sua presença aqui. E muito sucesso para o seu negócio. Sucesso para vocês também, muito obrigado, é um prazer.